Imagina só, um homem, 15 anos no poder e um país inteiro completamente transformado. Hoje, a gente vai falar de um período que virou o Brasil de cabeça para baixo, a Era Vargas. Então a grande pergunta é, como é que isso aconteceu? Como uma única pessoa conseguiu governar o Brasil por tanto tempo e mudar tudo de lugar? É essa história que a gente vai desvendar agora. Para a gente entender a chegada do Vargas, primeiro a gente precisa dar uma olhada no jogo que rolava na política brasileira antes de 1930. E olha, era um jogo com regras bem particulares. Era mais ou menos assim, ó. Pensa numa gangorra no parquinho. De um lado, sentava São Paulo, o gigante do café. Do outro, Minas Gerais, a terra do leite. O acordo era que a presidência do Brasil ficaria pulando de um lado para o outro só entre eles. E o resto do país? Bom, o resto do Brasil só assistia de longe. Era um esquema bem simples, né? Uma hora o presidente era indicado por São Paulo, na outra por Minas Gerais. E assim eles iam se revezando, garantindo que o poder ficasse sempre nas mesmas mãos. Ninguém mais entrava na brincadeira. Só que em 1930, esse jogo tranquilo estava prestes a acabar. Chegou um jogador novo, lá do Sul, que não estava nem um pouco a fim de seguir as regras. Ele chegou para chutar o tabuleiro. E o cenário ficou perfeito para essa virada. Pensa comigo, o mundo inteiro estava numa crise danada, o preço do nosso café despencou e isso abalou os poderosos daqui. Para piorar, teve uma eleição super polêmica e o assassinato do vice do Vargas. Foi a gota d'água. Essa combinação explosiva deu origem à Revolução de 1930 e, de repente, sem ganhar eleição nenhuma, Getúlio Vargas era o novo chefe do Brasil. E esses 15 anos de governo Vargas não foram uma coisa só não. Dá pra gente dividir em 3 partes, como se fosse um livro com 3 capítulos bem diferentes. E a gente vai passar por cada um deles para entender essa história toda. Ok, primeiro capítulo. Assim que assumiu, Vargas fez uma jogada de mestre. Ele olhou para uma parte da população que era praticamente ignorada até então. Os trabalhadores. E essa atitude deu a ele um apelido que colou para sempre. Ele criou a famosa CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. Pensa num manual de instruções para o trabalho. Antes da CLT, era tudo meio bagunçado. Com ela, passaram a existir regras claras. Salário mínimo, jornada de 8 horas, férias pagas, descanso remunerado. Coisas que hoje parecem óbvias, mas que na época foram uma revolução gigantesca. E o resultado disso? Um apoio popular imenso. Para milhões de brasileiros, era como se, pela primeira vez na vida, alguém lá no governo estivesse olhando por eles, protegendo. Foi aí que ele ganhou o famoso apelido de Pai dos Pobres. Mas não parou por aí. Vargas tinha uma ideia fixa na cabeça. O Brasil precisava ser grande, forte e industrializado. Para isso, ele começou a criar empresas gigantescas do governo. Pensa na CSN para fazer nosso próprio aço, ou na Vale do Rio Doce para explorar nossos minérios. Era como se ele estivesse construindo os músculos e o esqueleto de um Brasil novo e industrial. Só que toda essa história de progresso, de pai dos pobres, tinha um outro lado. Um lado bem mais sombrio. E o preço a se pagar por tudo isso foi bem alto. E esse lado sombrio apareceu com tudo em 1937. Vargas usou uma suposta ameaça comunista, um plano falso chamado Plano Cohen, para criar pânico na população. E com essa desculpa, ele fez uma coisa inacreditável. Deu um golpe nele mesmo. Fechou o Congresso, cancelou as eleições e pronto. O Brasil virou uma ditadura, com ele no comando de tudo. Era o começo do Estado Novo. E como um ditador controla um país inteiro, controlando o que as pessoas pensam. Para isso, ele criou o DIP. Pensa no DIP como o controle remoto de todas as mídias do Brasil. Ele decidia o que ia passar no rádio, o que podia ser impresso nos jornais, o que os filmes iam mostrar. A regra era clara, só podia falar bem do governo. Qualquer crítica era simplesmente deletada. E por trás de toda essa propaganda bonita, a realidade era dura. Não existia mais liberdade de opinião. Quem ousasse criticar o governo era perseguido, preso e muitas vezes torturado. Partidos políticos foram todos proibidos. O silêncio foi imposto na marra. E é aqui que a história fica ainda mais curiosa. Porque enquanto o Brasil vivia essa ditadura, lá fora, no mundo, estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial. E a posição do Brasil nisso tudo criou uma das maiores contradições que a gente já viu. Mais de 25 mil. Esse foi o número de soldados brasileiros, os pracinhas, que foram enviados para lutar na Europa. E eles foram lutar contra quem? Contra as ditaduras fascistas da Alemanha e da Itália. Foram lutar pela democracia. Percebe a ironia?
é o grande paradoxo brasileiro. Nossos soldados estavam morrendo na Europa para libertar outros países de ditadores, enquanto o nosso próprio país era governado por um ditador. Simplesmente não fazia sentido. Como é que se explica uma coisa dessas? Essa contradição ficou grande demais, impossível de ignorar. A pressão ficou insustentável. E em outubro de 1945, os próprios militares que apoiavam Vargas o forçaram a sair do poder. Era o fim dos longos 15 anos da era Vargas. E aí, 15 anos depois, o que ficou? Qual é o saldo final dessa história? É aqui que a coisa complica, porque a resposta não é nada simples. Vargas foi um herói ou foi um ditador? É como olhar os dois lados de uma mesma moeda. De um lado está o herói, o cara que criou as leis trabalhistas, que industrializou o Brasil. Do outro lado está o ditador, o homem que censurou a imprensa, que perseguiu quem pensava diferente e governou com mão de ferro. No fim das contas, a história de Vargas nos mostra que as figuras que mais mudam um país são muitas vezes as mais cheias de contradição. Afinal, ele foi o modernizador que construiu uma nação ou o ditador que tirou a liberdade dela? A verdade é que ele foi talvez as duas coisas ao mesmo tempo. E é por isso que até hoje a gente ainda debate para tentar entender essa figura que, sem dúvida, refez o Brasil.